As críticas da Defensoria Pública de São Paulo à ação policial nas manifestações de rua, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto a defensora pública Daniela Skromov, coordenadora do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Muito obrigada, doutora Daniela. Não é de hoje que a Defensoria Pública cobra limites à ação policial em manifestações de rua. Nas recentes manifestações em protesto ao aumento de tarifa, houve muita crítica à ação policial. Eu quero saber qual foi a avaliação da Defensoria Pública de São Paulo sobre a ação da PM de São Paulo. Olha, esse é um tema vasto, Maria Lídia, mas para falar dos últimos... Nessas manifestações recentes. Teve especificamente 12 de janeiro, teve uma tática... Primeiro, a manifestação ela foi reprimida simplesmente por não ter havido, supostamente, a informação do trajeto. Quando, na verdade, a Constituição Federal assegura o direito de reunião independentemente de autorização. O aviso prévio, ele é necessário apenas para que o Estado possa organizar outras manifestações, o fluxo de trânsito, e de qualquer forma ele havia acontecido. Todo mundo sabia que a manifestação ia acontecer na Praça do Ciclista. Ali seria o ponto de partida, né? E aí o que aconteceu, para falar brevemente, a polícia queria impedir que os manifestantes adentrassem na Avenida Paulista e foi feita uma tática de envelopamento, que é um paredão de policiais de um lado e de outro, o que acossa os manifestantes, né? Essa tática de envelopamento, ela é vetada por um manual da própria Polícia Militar, que é o Manual de Controle de Distúrbios Civis, né? Que fala de gerenciamento de massas em público, em manifestações. O fato é que não é de hoje a crítica, não é só da Defensoria Pública, é da sociedade civil como um todo, dos cidadãos que são afetados no seu direito, é que ainda o Estado vê a manifestação como um distúrbio e não como um direito. E, ora é um argumento que é utilizado para reprimir, ora é outro. O fato é que ainda a polícia, como braço armado do Estado, ainda não se adaptou aos precedentes e aos padrões democráticos. E a Defensoria Pública tomou alguma providência formal em relação a essa avaliação? Né, que houve excessos, e não apenas excessos, mas inadequação da ação para garantir a segurança? Sim. Na realidade, é importante relembrar que a Defensoria Pública, em 2014, entrou com uma ação civil pública, que é uma ação coletiva, representando o direito difuso de manifestação em face das práticas que nós e vários especialistas entendem como inadequadas. Essa ação, ela foi ajuizada em 2014 e por uma semana nós obtivemos uma liminar que proibia, por exemplo, o uso de armamento de fogo pela polícia na repressão às manifestações, dentre outras condições. Essa ação de 2014, ela foi gestada a partir de observação de várias manifestações que aconteceram desde 2011. Então, na verdade, essa observação ela é muito cautelosa e se percebe um problema estrutural na prática repressora da polícia. E agora, vocês fizeram alguma medida, um manifesto, uma petição, algo formal em relação a essas últimas manifestações? Então, na verdade, sim, foi comunicado, na verdade, os novos fatos para o juiz da causa, tem um recurso pendente da liminar, uma questão técnica, né? Mas é importante pressionar no bom sentido o judiciário para decidir essa ação civil pública, que, por exemplo, pede para que a Polícia Militar ou a polícia em geral não imponha condições de tempo, lugar e espaço para o direito de manifestação exercitar. Mas tem um argumento da Secretaria da Segurança Pública que essas condições que a polícia coloca de querer saber o trajeto, de definir, né, qual deve ser o espaço e etc., que é para a garantia da segurança dos manifestantes, dos circunstantes, do patrimônio público, do patrimônio privado. Esse argumento faz sentido para vocês da Defensoria? Olha, não por uma razão. Primeiro que a ordem e a segurança, em geral, são argumentos utilizados como uma carta branca, um conceito muito aberto.
Na verdade, o conceito de ordem ele tem que incluir os direitos. O direito de manifestação ele é fundamental para o conceito de ordem democrática. Né? Agora, o direito de manifestação ele implica algum incômodo. Isso julgados da Corte Europeia de Direitos Humanos internacionais falam. Tem algum incômodo? É impossível exercitar o direito de manifestação sem incomodar. E o que seria o ponto de equilíbrio quando começa a confusão? Aparecem os tais dos black blocs, aí começa alguma quebradeira. Então, assim, a indagação, como deveria a polícia agir? Não reprimir? Olha, o que deve? Qual tem é várias o ponto coisas. de equilíbrio aí? Isso na verdade, a gente teria que falar muitas coisas, né? Mas a primeira coisa em janeiro, esse ano, não aconteceu nenhum ato violento. A repressão foi exclusivamente por conta da suposta falta de aviso prévio, que na verdade ocorreu. Sabia-se por Facebook, pelas mídias todas, que a manifestação ia sair da Praça do Ciclista, né? E a definição do resto do trajeto foi feita na hora, ali entre manifestantes e polícia. Que é o que eles não querem, né? Eles querem também saber o trajeto. Sim, mas né? isso foi informado na hora. E claro que isso é importante para que o fluxo de trânsito seja organizado. Mas a Constituição ela não fala que tem que ser feito 1 hora antes, 10 minutos antes, 10 dias antes. Ela fala que é só um aviso prévio e que mesmo a falta do aviso prévio não torna a manifestação ilegal e passível de repressão pela via violenta da polícia. E aí, falando dos black blocs, que são muito falados, né, vira e mexe com relação às são manifestações. Mostrados, né? As imagens Sim, mostram. Né? Mas, com todo respeito, eles são hiperinflacionados, a importância deles. O que acontece, não existe nenhuma manifestação de black bloc, eu pelo menos nunca vi. São o que poucos, existe é que eles poucos. aparecem, muitas vezes, na linha de frente, né? Eles aparecem. Então, o que cabe à polícia, independente de ser black bloc ou não, é conter os atos de excesso, de violência patrimonial ou física, individualmente, individualizando condutas, reprimindo aquele manifestante, até para a garantia do direito de manifestação das pessoas pacíficas, que é o que acontece majoritariamente. Majoritariamente, mesmo quando há black bloc, a manifestação é de pessoas pacíficas. Então, cabe à polícia interceder no sentido de conter pontualmente essas pessoas e não utilizar o argumento, é black bloc, para o famoso tiro, porrada e bomba em todo mundo. Não existe essa massa geral, né? Na verdade, o direito de manifestação ele tem que ser garantido. A dispersão só pode acontecer e, mesmo assim, ela tem que ser previamente anunciada por megafones ou até por um ato publicado depois, que é o que nós sustentamos, quando a manifestação ela perdeu o controle total e é majoritariamente violenta, E o Ministério Público, qual a posição do Ministério Público em relação a esses excessos que estão sendo apontados por vocês da Defensoria na ação policial? Qual é o Ministério Público subscreve a avaliação da Defensoria Pública ou pensa diferente? Olha, nessa ação civil pública que nós ajuizamos, tem um promotor que se manifesta em primeiro grau contrário, que seria o procurador em segundo grau, se manifesta parcialmente favorável. Mas, com relação ao Ministério Público, o Ministério Público é a instituição que é vocacionada constitucionalmente, é o ator principal para fazer o controle externo da atividade policial. Isso está na Constituição Federal. O que a gente observa, pelo menos aqui no Estado de São Paulo, é que, em geral, esse controle pelo Ministério Público se dá através da repressão de alguns indivíduos tidos como maus policiais, né? Quando, na verdade, o controle maior ele tem que ser da estrutura da corporação e tem que ser preventivo para evitar os atos de violência. É isso que nós sustentamos e buscamos através dessa ação civil pública em curso. É uma luta que vai longe. Bem eu profunda. agradeço muito seus esclarecimentos. Imagina, uma boa noite. disponha. Obrigada. Gamberini.